Olá você, salve, salve nação rubro-negra, está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Está definido, o Flamengo já sabe quem vai enfrentar nas oitavas de final da Libertadores. Zagueiro pode ser negociado pelo Flamengo depois de oferta da Arábia Saudita. Segue o líder, Flamengo vence e pula para a primeira colocação na tabela do Brasileiro. Flamengo pretende vender Gabigol na janela de transferências do futebol brasileiro em julho. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O sorteio das oitavas de final da Libertadores aconteceu no início dessa tarde de segunda-feira e o Bolívar saiu na bolinha que seria o adversário do Mengão. Olha aí. Flamengo e Bolívar, portanto, voltam a se enfrentar depois dos jogos da fase de grupos. Na fase anterior, os bolivianos conseguiram terminar com a liderança do grupo E e cada time venceu uma partida. Na altitude de La Paz, o Mengão saiu derrotado por 2-1, mas em casa o time venceu por 4-0. Vale lembrar que o jogo de ida vai ser aqui no Maracanã e o da volta em La Paz, na Bolívia. Os primeiros colocados decidem o segundo jogo em casa e, por isso, já se sabe que o Flamengo, que passou em segundo, vai jogar o primeiro jogo no Maracanã. É um confronto muito perigoso, já que a equipe do Tite mostrou não lidar bem com a altitude durante a fase de grupos. E vai ser necessário fazer um bom placar aqui no Maracanã para não sofrer sustos maiores em La Paz, que fica a 3.640 metros acima do nível do mar. Os demais confrontos também foram definidos e o Flamengo acabou deixando de pegar outros grandes clubes brasileiros, como Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo e até um clássico contra o Fluminense, que eram outras grandes possibilidades reais. O Flamengo quer fazer história e, para isso, tenta vencer mais uma Libertadores. No Brasil, nenhum clube chegou ainda ao quarto título e o Flamengo tem o sonho de ser o primeiro tetracampeão da competição dentro do Brasil. Os jogos da próxima fase vão ser disputados nas semanas de 14 e 21 de agosto. Nessa semana será decidido o Grupo C, que teve 2 jogos do Grêmio adiados por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. Essas partidas vão ser disputadas na terça-feira contra o Huachipato do Chile e no sábado diante do eliminado Estudiantes. O The Strongers está classificado, o Grêmio e o Huachipato brigam por uma vaga. Produção, coloca aí como ficaram os jogos das oitavas de final da Libertadores. São Lourenço e Atlético Mineiro, Nacional do Uruguai e São Paulo, Flamengo e Bolívar, Colo-Colo e Júnior Barranquilla, Talleres da Argentina e River Plate da Argentina, Peñarol e primeiro do Grupo C, Botafogo e Palmeiras, segundo do Grupo C e Fluminense. Vale lembrar que o campeão vai receber até 33,05 milhões de dólares, 166,2 milhões de reais, 5 milhões de dólares a mais que o vencedor da final da Libertadores do ano passado. A alteração foi no valor do campeão da final, de 18 milhões de dólares, passou para 23 milhões de dólares. Nem tudo foi motivo de comemoração na histórica goleada do Flamengo por 6-1 em cima do Vasco ontem. Nessa segunda-feira, o Flamengo informou que o seu volante Alan passou por exame de imagem e teve uma lesão diagnosticada no músculo posterior da coxa direita. A lesão dele é parecida com aquela sofrida pelo Ayrton Lucas e o prazo de recuperação é estimado em aproximadamente 15 dias. Com isso, o Alan muito provavelmente vai desfalcar o Flamengo contra o Grêmio no dia 13, quando volta ao Campeonato Brasileiro depois da data FIFA. A informação foi publicada pelo portal GE. E aí o Tite vai ter uma dor de cabeça para resolver, né? Porque o Pulgar também vai estar à disposição da seleção chilena. O chileno vai ficar direto com a seleção para a disputa da Copa América. A tendência é que o Igor Jesus seja o seu substituto, mas há a possibilidade do Gerson voltar a jogar mais recuado.
Após a goleada, o Flamengo terá 3 dias de folga e se reapresenta na quinta-feira no Ninho do Urubu. Vale destacar que com essa vitória acachapante em cima do Vasco, o Flamengo pulou para a primeira colocação da tabela do Brasileiro. Produção, coloca aí a tabela atualizada do Brasileiro para nós. Flamengo em primeiro com 14 pontos, Bahia em segundo com 14, Botafogo em terceiro com 13, São Paulo em quarto com 13, Atlético Paranaense em quinto com 13, Bragantino é o sexto com 12, Palmeiras é o sétimo com 11, Internacional com 10 é o oitavo, nono Cruzeiro com 10 pontos, 10º Atlético Mineiro com 10 pontos, 11º Fortaleza com 10 pontos, 12º Grêmio com 6, 13º Vasco com 6, Juventude é o 14º com 6, Fluminense é o 15º com 6 pontos, Criciúma 16º com 5 pontos, Corinthians 17º com 6 pontos, Atlético Goianiense com 4 pontos, é o 18º, 19º Vitória com 1 ponto e 20º Lanterna Cuiabá com 0 ponto. Destaque em mais um título do Real Madrid, o Vinícius Júnior foi eleito pela UEFA o melhor jogador da Liga dos Campeões. A escolha foi feita através de um painel de especialistas da entidade. Ao todo, o brasileiro marcou 6 gols e deu 5 assistências em 10 jogos nessa última edição da Champions. O Vinícius Júnior coroou seu desempenho na Champions ao fazer um dos gols na vitória de 2-0 sobre o Borussia Dortmund da Alemanha no final do torneio, nesse último sábado. Ele se tornou o primeiro brasileiro na história a marcar em 2 finais da competição. Vinícius Júnior realizou uma série de atuações sensacionais pelo Real Madrid durante a campanha vitoriosa, contribuindo com 6 gols no total, incluindo o gol decisivo na final contra o Borussia Dortmund, disse lá o comunicado da UEFA. O prêmio reforça ainda mais as chances do Vinícius Júnior ganhar a bola de ouro da temporada, como o melhor jogador do mundo. O atacante é visto como um dos favoritos e ganhou o apoio agora do técnico Carlo Ancelotti. De acordo com o portal Flaweb, o Carlinhos, que foi cortado da lista dos relacionados para o jogo de ontem contra o Vasco, já sabe que vai ser inscrito na fase de oitavas de final da Copa Libertadores da América. A sua contratação foi feita na janela interna de transferências para suprir o Gabigol, que naquele momento estava suspenso. O problema é que ele não somou 90 minutos ainda em campo pelo Flamengo. Na Copa do Brasil ele não pode jogar, por já ter jogado pelo Nova Iguaçu. A sua situação pode ter uma reviravolta em caso de uma saída do Gabigol ou que ele seja punido de vez por não ter colaborado com os processos de realização do exame antidoping. Se o camisa 99 ficar indisponível novamente, o Carlinhos volta a ser o reserva imediato do Pedro, artilheiro e titular absoluto do Flamengo. Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, você me ajudou demais, valeu! O Flamengo pretende vender o Gabigol na janela de transferências de julho do futebol brasileiro e explicou a importância do jogador, que está contratado com o Tite até o final de dezembro, além da baixa exigência dessa temporada. Segundo informações do Fabrício Lopes, do jornal O Dia, o Flamengo concordou em receber 5 milhões de euros para negociar o Gabigol ainda em meados desse ano. O Besiktas, berço do futebol turco, está muito interessado nele e, segundo fontes, está disposto a pagar um salário anual de 17 milhões de reais e trazer o jogador de volta para o futebol europeu. Mas o clube turco vai poder ter dificuldades para pagar os 5 milhões de euros. Ele deseja assinar um pré-contrato com o jogador já em junho e tê-lo sem custos, mas o Flamengo não vai liberar o jogador nesses termos e, se não conseguir vendê-lo, só vai liberá-lo no final do seu contrato em dezembro de 2024. O futuro do Gabigol ainda não está claro e tudo vai depender do resultado do seu julgamento, que vai acontecer agora no dia 7 de junho, na Suíça.
A decisão do presidente Rodolfo Landim de não renovar com ele nos moldes pedidos pelo seu empresário, mas tudo pode mudar de acordo com as atuações dele e pela vontade dele em renovar com o Flamengo, clube que ele se declarou em entrevista recente agora no jogo contra o Vasco. No Brasil, Cruzeiro, Bahia e Corinthians são os principais interessados nele. Dos citados, Bahia e Cruzeiro poderiam financeiramente pagar os 5 milhões de euros ao Flamengo por ele, além do salário que ele está pedindo. O zagueiro de 1,92 m de altura recusou a oferta do West Ham da Inglaterra, mas a sua venda pode acontecer para o futebol árabe. A diretoria do Flamengo também faz boas vendas e tinha encaminhado a saída do Fabrício Bruno para o West Ham da Inglaterra, mas ele recusou a oferta por causa do salário e do tempo de contrato. Mas uma negociação rumo ao exterior ainda pode acontecer. Um time da Itália, o Atalanta, tem interesse no zagueiro e agora um clube da Arábia Saudita pode levar o jogador, segundo informou o jornalista Jack Rosser, do jornal The Sun, da Inglaterra. Os dois brasileiros receberam grandes ofertas da Arábia Saudita e a expectativa é que acabem por lá, escreveu lá o comunicador na sua rede social. O outro jogador que ele está falando é o Luiz Henrique, do Palmeiras. O futebol saudita vem fazendo grandes investimentos em contratações e os principais times do país contam com o aporte financeiro do governo para trazer as estrelas da América do Sul e da Europa. A oferta do West Ham ao Flamengo poderia chegar até 15 milhões de euros, 85 milhões de reais na cotação atual, em caso de metas batidas. A tendência é que o Flamengo não mude de postura com outros interessados. Uma vantagem para os dirigentes do Mengão na mesa de negociações é que o Fabrício Bruno tem um contrato até o final de 2028. Com a situação financeira muito boa, o Mengão só vai fazer a venda em condições muito favoráveis para o clube. Se por um lado o zagueiro pode estar de saída, o atacante Michael tem grandes chances de deixar o Al Hilal da Arábia Saudita. O jogador recusou uma investida recente do Botafogo do Textor e prioriza sua transferência para o Flamengo já nessa janela de julho. E segundo informações, o Braz já mantém contatos com o seu empresário. Bora lá, Michael! Você aceita o Michael de volta? Acha uma boa? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!